Estamos dando início ao nosso culto essa noite. Quero desejar que a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração. Amém? Bendito seja Deus, Pai, Senhor, que sonda e nos conhece, tudo Ele sabe de nós. Nesta quinta-feira, nós estamos aqui para cultuarmos a Deus no mais um culto de oração. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor nos Salmos de número 111. O Salmo de número 111. Salmo de número 111, o título é As Obras Magníficas de Deus. Versículo 1. Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta o seu povo o poder das suas obras, dando-lhes herança das nações. As obras de suas mãos são verdades e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e em retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Amém. Inicio com esse texto da palavra do Senhor, falando sobre sobre um Deus magnificante que é, sobre a sua magnitude, reconhecendo que Ele é quem tudo faz, e nós louvamos a Ele porque Ele é um Deus compassivo, misericordioso, longânimo. Nesse momento eu quero convidar você a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça, e nós vamos estar orando nesse momento, colocando diante de Deus a nossa vida, elevando nossos pensamentos ao Senhor. Oremos nesse momento. Nosso Deus, Pai querido e Pai de todos aqueles que invocam o Teu nome, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, a qual temos a redenção e a adoção. E por causa de Jesus, nós podemos sim Te chamar de Pai. E somos adoção, e somos eleitos, porque na cruz do Calvário houve a redenção que nos redimiu e nos salvou e nos aproximou de Ti. Nessa noite eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que aqui está e cada pessoa que há de assistir a essa gravação. Pedimos ao Pai que o Teu amor seja derramado em nossos corações, que a Tua paz seja evidenciada em nós através da pessoa maravilhosa de Jesus. Eu louvo o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus benigno, Tu és um Deus, ó Pai, que se compraz de cada um de nós, e o Senhor sonda e o Senhor conhece a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque apesar de tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz, o Senhor se importa conosco. Toma, Deus, as nossas vidas nessa noite. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nesse momento. Convido os irmãos para que assim possamos estar fazendo. Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz. Vamos louvar o Senhor nesta noite.
Agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse
desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. E nosso desejo seja sempre que o Espírito Santo possa encher os nossos corações e que a presença dele venha inundar esse lugar. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, ele una a ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui, a solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com serafins no céu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Amém. Pode sentar-se. Alguns irmãos estão mandando mensagem para mim, perguntando sobre a transmissão. Houve um probleminha nosso aqui na internet, mas o culto está sendo gravado e depois nós estaremos mandando para os canais, para os grupos, a qual as pessoas possam estar assistindo. Queridos, hoje eu quero convidar vocês para compartilharmos juntos comigo algo precioso para nós.
Efésios capítulo 3. Convido a todos para abrir a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestade nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Vamos orar. Senhor, quero louvar ao Senhor e agradecer pela graça que nos alcançou. Quero agradecer pela oportunidade que temos de ter acesso ao Senhor através de Jesus Cristo. Como diz o teu texto, lido aqui, eu tenho, Senhor, a confiança que nós podemos ter acesso direto ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo o Senhor fez, porque o Senhor fez isso pela graça, favor imerecido. Eu peço, Senhor, o entendimento da Tua palavra e a oportunidade para ensinar hoje aqui. Tudo faço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A carta aos Efésios está sendo uma carta que, como eu sempre estou falando para os irmãos, alguns irmãos eu sento semanalmente com eles e nós estamos lendo a palavra, e para cada irmão que eu estou sentando, nós estamos compartilhando um livro da Bíblia. E essa semana nós estamos compartilhando a carta aos Efésios, e como foi para mim essa carta, e como está sendo uma carta assim vibrante, esclarecedora, empolgante, e está sendo uma carta assim animadora, porque ela tem sido um momento assim para que a gente possa estar compartilhando e vendo assim o que Deus tem feito para nós. E eu tenho assim incentivado a
todos que tenha esse momento semanal com pessoas a qual a gente possa ler a palavra e ali compartilhar dela. Ao ler a carta aos Efésios, essa carta capítulo 3, se vocês leram entendendo ou observando o que eu estava falando, a palavra mistério aqui, ela é dita 3 vezes pelo apóstolo Paulo. Mistério, algo que o apóstolo Paulo fala não só na carta aos Efésios, mas também em outras cartas. Ele fala o mistério que estava oculto, o mistério que foi revelado, o mistério provido por Deus. Então esse mistério é algo assim interessante. Se fosse pegar qual seria a palavra-chave do capítulo 3, seria mistério. Mas antes me deixe esclarecer para vocês um pouco sobre essa carta. A carta aos Efésios é uma carta que foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo. O próprio capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer isso. Quando essa carta foi escrita, ela foi escrita no ano de 60 a 62 a.C. Foi uma carta que, nesse período, o apóstolo Paulo ele estava preso. E preso justamente porque ele estava pregando o Evangelho. Na própria carta, no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Essa palavra prisioneiro aqui é no literal, realmente ele estava preso. A carta aos Efésios, somado com outras cartas que foi as últimas que o apóstolo Paulo escreveu, as cartas pastorais, a carta de Filipenses, foi cartas que enquanto Paulo estava preso, ele escreveu, ele preparou essas cartas. Quando Paulo escreve essa carta, é possível que ele esteja justamente na prisão em Roma, porque se vocês lerem o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver quando Paulo é preso e quando Paulo apela para César, e ele então vai ser levado para lá, para que possa se apresentar perante o imperador. E nesse período acontecem muitas coisas na vida de Paulo. Essa carta, a princípio, ela foi escrita para a igreja em Éfeso. E hoje, depois virou uma epístola que serve de edificação para todos nós. A carta, quando foi escrita para a igreja de Éfeso, quando você lê lá no livro de Atos, nas viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, em uma das suas viagens, Paulo ele vai lá em Éfeso e ele permanece lá 2 anos. E 2 anos ele diariamente ele ensinava em um colégio, enchia de pessoas para o ouvi-lo pregar. Nessa carta, algumas características marcantes que quando você lê essa carta é que a carta aos Efésios ela vai ter muitos ensinamentos, conceitos sobre família, conceito de pessoas em relação à dispensação da graça, sobre a promessa do Espírito Santo, a salvação que é pela graça, vai falar sobre a união entre o crente e Deus, vai falar o propósito da igreja, que ela deve ser alicerçada, firmada. Quando você lê a carta aos Efésios pausadamente, você começa a descobrir muitas coisas importantes que essa carta traz para nós. E no próprio capítulo 3 de Efésios, quando você lê essa primeira parte, depois do capítulo 14 ao versículo 21, ele vai falar propriamente sobre a ação do Espírito Santo, sobre o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Na carta de Éfeso, Paulo aborda a questão da pré-ordenação dos santos, ele fala sobre a dispensação da plenitude dos tempos, ele fala sobre o Espírito Santo e a sua promessa. Tudo isso nós vemos na carta. Mas hoje, irmãos, eu quero, depois dessa introdução, eu quero assim falar para você aquilo que foi tão assim esclarecedor, apesar que eu já tinha lido. A gente passa tanto tempo, a gente lê isso, a gente estuda sobre isso, a gente se prepara sobre isso, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. A palavra de Deus ela é um livro que quando você se dispõe a ler
Deus fala com você diariamente. Eu desafio você a pegar o mesmo capítulo de um texto que você vai ler, e se você ler semanalmente o mesmo capítulo, Deus vai falar com você de várias formas, em situações diferentes, de maneiras diferentes, porque Deus está falando com a gente, falando através da revelação da palavra de Deus. Quando nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Aí é preciso nós entendermos isso aqui. Porque a dispensação da graça confiada ao apóstolo Paulo. É necessário nós entendermos que o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo que foi constituído por Jesus depois ali dos 12 apóstolos. Por isso que ele, quando fala eu sou o menor dos santos, ele vai falar nesta carta também que Jesus foi quem constituiu ele como apóstolo e apóstolo aos gentios. Os gentios são todo o povo que não é judeu. Então, judeu, há um povo judeu em Israel, e quem não é de Israel é tido como um povo gentil. Então, gentios são várias pessoas de várias nações, de vários lugares, então é tido como gentil. Essa carta do apóstolo Paulo, ele vai esclarecer algo justamente quando ele fala essa questão do mistério. Por que o mistério? É interessante porque antes de Cristo, os profetas, a lei, apontavam para algo futuro, algo que haveria de vir. Mas nem todos os profetas, alguns entenderam claramente como seria isso, que é justamente a questão da vinda de Jesus. A lei apontava para Jesus, através dos cerimoniais, através das leis a serem aplicadas, tudo aquilo ali tinha um significado. O autor da carta aos Hebreus, quando ele faz a comparação do templo, quando ele faz a comparação das leis, quando ele faz a comparação do sacerdócio, aí ele vai dizer que Jesus é o cumprimento de tudo isso. Jesus é o cumprimento de todas as coisas. Agora, o apóstolo Paulo nessa carta, ele vai falar também em outras, e mais evidencial, quando ele fala na carta aos Gálatas, mas ele vai ser bem firme aqui, quando ele fala que nós, gentios, nós, povo não judeus, também fomos e estamos sendo alcançados pela graça de Deus. Por isso que ele vai dizer assim: pois, segundo uma revelação me foi dado, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Aí ele vem com essa palavra mistério. Que mistério é esse? Qual é o mistério que o apóstolo Paulo está falando? Aí ele vai continuar dizendo bem assim: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Agora ele acrescenta outra palavra, o mistério de Cristo. Primeiro ele fala do mistério, e agora ele vai falar o mistério de Cristo. Que mistério é esse? Essa semana eu estava numa família visitando, e a família, 15 dias eu sento com eles para dar estudo. Aí sempre eu trago um tema. Aí o tema dessa semana foi mistério, o tema, e foi justamente esse texto. E aí eu fiz uma dinâmica com eles, eu peguei uma caixa muito bonita, e botei algo dentro da caixa, peguei a caixa e botei nela mistério. E botei para cada um sacudir, mexi a caixa, eu falei, vocês conseguem dizer o que é que está escrito aqui, ou o que é que está aqui dentro, sem abrir a caixa? Aí um mexia, sacudia, mas ninguém entendia o que era. Aí depois eu fiz a aplicação justamente nesse texto aqui. Mistério. Qual é o mistério? Por que a palavra mistério, o apóstolo Paulo está falando isso aqui? É porque justamente, antes de Jesus, algumas coisas não eram compreendidas pelos líderes religiosos daquela época. Alguns profetas não tiveram totalmente a revelação de Deus, e ele vai dizer isso aqui também, mas depois Deus vai dar a conhecer através do Espírito Santo. Aí ele vai dizer assim, o qual, versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo.
Então, o próprio texto está dizendo que antes as pessoas não conseguiam compreender realmente que mistério é esse. Aí agora ele vai dizer o significado e ele vai dar aí o entendimento desse mistério. Versículo 6 diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério. Então, o mistério que estava oculto, mas que Deus já tinha preparado, é justamente que a salvação é para todos. Todos têm a condição de ouvir acerca do Evangelho. E a palavra Evangelho, já falo muitas vezes aqui, a definição da palavra de Evangelho é boas novas. Todos têm a oportunidade de ouvir as boas novas. Eu abro um parêntese para que a gente entenda uma coisa interessante. Ontem eu também estava falando isso e anteontem, e eu uso o mesmo termo. Olha só, antes de Jesus, a salvação nunca deixou de ser pela fé, ela sempre foi pela fé, mas ela vem pela fé em obediência. E o que é que as pessoas tinham que obedecer? A lei estava estabelecida. Então, deixa eu mostrar uma coisa interessante em relação à lei que acontecia no passado. A lei dizia que pecados cometidos deveria haver oferecimento de sacrifício. Sacrifícios esses que eram desde uma ovelha até um boi que podia ser oferecido. Então as pessoas traziam a sua oferta perante os sacerdotes, porque os sacerdotes faziam ali a consagração daquela oferta, e aquela oferta ela era para cessar, para que Deus perdoasse os delitos, para que Deus perdoasse os pecados do povo naquela época. Então Deus havia deixado a ordem na lei. Em Levíticos, quando você lê o livro de Levíticos, Deus esclarece pontualmente, parte a parte, o que todos tinham que fazer. Mas acontecia uma coisa interessante lá no livro de Levítico, e no livro também de Êxodo, e na história, ao se contar, e quem vai falar muito isso vai ser Malaquias, e também Isaías. O que é que acontecia? A pessoa cometia um pecado, e ela tinha que trazer uma oferta, e digamos que a oferta era para ser uma ovelha. A ovelha tinha que ser a melhor ovelha. A ovelha teria que ser uma boa ovelha. O que é que as pessoas faziam? Ela tinha os seus currais tinham lá várias ovelhas, aí ela sabia que tinha que oferecer sacrifício a Deus. O que é que ela fazia? Ela pegava a pior ovelha, uma ovelha cega, às vezes uma ovelha doente, uma ovelha que já estava para morrer, e vinha com, me permita dizer, com cara de pau para dizer: Deus, aqui está a oferta que eu estou trazendo para o Senhor. E Deus conhecia o coração das pessoas, e Deus sabia. Aí eu estava conversando isso, e vocês sabem que eu tenho uma maior sinceridade de falar isso, e não tenho problema nenhum de dizer isso, que nos dias de hoje também não é diferente. Trazer a oferta ao Senhor. Na lei dizia, e Malaquias vai ser muito duro quando ele diz assim que as pessoas traziam seus animais cegos, seus animais coxos, e aí Deus vendo qual era o que Deus queria daquele povo. Deus queria a motivação do coração, porque Deus conhece o coração do homem. Nos dias de Jesus, está uma viúva que entra, e Jesus está sentado na igreja, no templo lá, está os apóstolos, está muita gente, está os sacerdotes. Jesus observa o gasofilácio. Aí no gasofilácio, aí vem a viúva pobre, aí ela só tem duas moedas, e ela vai e coloca ali no gasofilácio. Depois dela, vem pessoas ricas e coloca seus derrames de dinheiro lá no gasofilácio. Aí Jesus vira para os apóstolos e pergunta: quem
desses daí, a oferta foi recebida. Os apóstolos, e talvez Judas, talvez Pedro, talvez Mateus, na hora vai dizer, quem deu a melhor oferta foi esse pessoal aí que deram aí esses dinheiros aí. E Jesus vai dizer que não. Quem deu a melhor oferta foi a viúva pobre. Porque a viúva pobre, ela deu a única coisa que ela tinha. E aquelas pessoas ricas, elas deram do que sobraram. Então, não é o dinheiro em si, mas é a motivação que Deus está vendo no coração. Na lei era a mesma coisa. Na lei, quando as pessoas vinham trazer as suas ofertas, e Deus pensou em tudo. Deus sabia que tinha pessoas pobres que não tinham condição de dar ovelha. Então lá em Levítico você vai ler, Jesus está dizendo na palavra de Deus, Deus mandando, traga um par de rolinhas, pombinhas. Eles podiam trazer a oferta ao invés da ovelha, isso dependendo da classe social. Deus pensou em todos, mas Deus deu a oportunidade. Aí trazendo para nós nos dias de hoje, eu falo muito isso, quando eu penso nessa questão motivacional do que nós recebemos, nossos dízimos, nossas ofertas. Às vezes não, muitas das vezes nós corremos o risco de ser igual aquele povo no Velho Testamento e igual aquele povo quando Jesus está sentado vendo as pessoas trazendo as ofertas. Porque Jesus sabe, aí tem gente que sabe que tem que ser fiel a Deus e não é. Aí às vezes traz uma oferta para dizer assim, isso aqui é o suficiente. E Deus conhece o coração. E Deus sabe que não. É muito bom uma pessoa ser fiel a Deus quando uma pessoa tem 100 reais, sabe que tem que dar 10 reais. É muito bom quando a pessoa recebe 200 reais e sabe que tem que ser fiel a Deus com 20 reais. É muito bom quando a pessoa recebe uma bênção lá, algo assim, recebeu ali uma oferta de 1.000 reais, dá 100 reais, aí já começa, mas dá. Mas aí quando recebe 2.000, que tem que estar 200, aí o que é que faz? Dá 50, dá 20. Aí, isso aqui é um animal cego, é um animal coxo, que muitas das vezes as pessoas fazem dessa forma. E não é a oferta da viúva. Me diga, a oferta da viúva 2 moedas ia dar para sustentar o templo naquela época? Não ia dar para sustentar. Mas, como naquela época, como nos dias de hoje, como na época de Jesus, quem sustenta a obra é Deus. Agora, Deus sabe, conhece a motivação do nosso coração. Deus sabe quando nós somos fiéis a Ele. E é triste dizer, muitas das vezes, nós estamos trazendo no altar as ovelhas cegas, mancas, e o melhor, nós estamos ficando para nós. E o melhor que era para ser para Deus, nós não estamos fazendo. Eu fico muito assim, e eu me preocupo, porque, sabe, Deus, Ele conhece nosso coração, Deus sabe a motivação nossa, e Deus, Ele incentiva-nos realmente a ser como a viúva pobre, dar o único que ela tem, mas ela sabe que Deus pode fazer muito mais. Por isso, eu quero citar isso, como eu estou citando nos estudos que eu estou falando, nos discipulados, dizendo isso. Nós enganamos, às vezes, aqui, mas Deus a gente não engana. Deus, Ele sabe do nosso coração, e Deus, Ele sabe a motivação que nós temos. Por isso, melhor é eu estar bem com Deus, diante de tudo que está acontecendo, do que trazer uma imagem que não é aquela imagem que realmente Deus vê. Ontem, outra pessoa, a gente dando um estudo, e ali ele falou do culto de domingo, e ele disse que no culto de domingo, a mensagem pregada, ele viu que Deus falou ao coração dele. E ele disse uma coisa interessante, ele disse assim: pastor, eu vi que eu preciso mudar muita coisa na minha vida.
Agora, pastor, a minha preocupação também, por que tem gente que às vezes que está tão acima, está tão bem, parece que nada está errado, parece que não sabe dizer, não, eu estou errado, eu preciso mudar, sabe, uma santidade que está acima. Aí eu disse a ele assim, eu disse, irmão, o bom é fazer o que você está fazendo, é você ser sincero, é você abrir seu coração e você dizer, eu quero mudar. Porque lá na palavra do Senhor, no livro de Pedro e no livro de Tiago, ele vai dizer que nós devemos entender da seguinte maneira, que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Por isso que ele diz, humilhai-vos, portanto, diante da poderosa mão do Senhor, lamentai, chorai, convertei os vossos risos em choro. Quando ele está falando isso aí, ele está dizendo justamente porque Deus é aquele que sonda e nos conhece. O salmista Davi, no Salmo 139, ele disse, Senhor, Tu me sondas e me conhece, sabe o meu deitar e o meu levantar. De longe penetras os meus pensamentos. Aí, me vai agora lá no livro de 2 Reis, a história de Eliseu. Eliseu foi um homem a qual pediu porção dobrada do que estava na vida de Elias, e Deus assim o fez. Em 2 Reis capítulo 19, você vai ver a história, o chamado de Eliseu. Eliseu, ele deixou tudo para seguir o Senhor, e foi desafiador o que ele quis na vida dele. Ele disse, Elias, o que está na tua vida, eu quero porção dobrada na minha. E Deus fez. O homem foi usado. Eu falo assim, ainda hoje não muda no meu coração, na glória do Senhor. Aquele dia glorioso, quando nós todos estivemos ali, além de Jesus, claro, que é o principal de todos, que eu vou querer ver, vou querer abraçar, mas eu quero bater um papo cabeça com Eliseu. Eu quero sentar com ele assim, eu quero dizer, rapaz, tu foi ousado, tu foi, se Elias era ousado, tu é mais. Eu sei que ele vai me dar umas retrucadas e tudo, mas vai ser uma alegria conversar com ele e ver como Deus usou ele poderosamente. Mas em umas coisas que Deus usou ele poderosamente, nós vamos encontrar a história de Naamã, 2 Reis capítulo 5. A história de Naamã é interessante, mas a história de Naamã tem a vida de Eliseu e tem seu servo Geazi. E na história de Naamã, quando Deus faz a proeza usando o profeta Eliseu, quando manda que Naamã desça as águas do Jordão apenas 7 vezes para que fosse curado da sua lepra, Deus assim o faz. Naamã quer oferecer a Eliseu riquezas, roupas, dinheiro, e Eliseu disse, eu não quero nada disso, não quero nada disso, pode ir. Aí Geazi, quando viu aquilo, ficou indignado, porque por que Eliseu não recebeu as ofertas que Naamã deu, as roupas, as coisas. Aí ele ficou ali no coração dele, né? Aí Eliseu entrou para casa. Quando Eliseu entrou para casa, quando a caravana de Naamã está indo, isso você encontra lá em 2 Reis capítulo 5, você vê toda essa história. Quando Naamã está indo, aí Eliseu cresce o olho e vai seguir na caravana de Naamã. Aí quando Naamã está indo, aí vê que vem uma pessoa atrás, e Naamã para a comitiva e diz, o que é que você quer? Aí Geazi veio dizer que Eliseu queria as coisas que Naamã tinha dado para ele, mentiu, quis algo ali que não era dele. E ali naquela hora, quando Naamã vai e entrega, aí Geazi pega as coisas e esconde para ficar com ele. E sabe o que é forte nisso, irmãos? É quando Geazi entra na presença de Eliseu. Eliseu pergunta, o que foi que tu fez? Tu não sabe que quando tu foi lá, o meu espírito foi contigo? Olha, irmãos,
Quando ele está dizendo isso, irmão, não quer dizer que ele estava aqui e o Espírito levou ele. Deus mostrou a ele o que estava acontecendo lá. Deus mostrou a ele. Aí Eliseu vai dizer bem assim: por causa disso, pelo que tu fez, tu e toda a tua família ficará leproso. E a partir dali, a lepra que estava em Naamã foi toda para Geazi e a sua descendência. Sabe por quê? Porque fez o que era errado perante os homens, mas o principal, perante Deus. Meus queridos, eu olho para esse texto de Efésios e vejo o que Deus fez para nós gentios, quando Deus, através da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, pela graça, Ele nos alcança, nós pecadores, nós pessoas ruins, nós, como diz o texto lá no livro de Isaías, o mais justo na face da terra é comparado a um trapo de imundícia, a nenhum justo sequer. Aí Deus pega, dá o melhor que Ele tem para nós. Aí Ele revela o mistério que está lá desde a fundação, desde o começo, antes da lei, antes dos profetas, antes do patriarca. Deus já tinha preparado tudo. E o tudo que Deus preparou é para que o Evangelho viesse de lá do Oriente Médio, o Evangelho cruzasse o mar, o Evangelho chegasse à América do Sul, chegasse à América do Norte, chegasse à Europa, chegasse à África, chegasse nos lugares remotos desse mundo. E o Evangelho chegou, e o Evangelho foi revelado, esse mistério, que Cristo está reconciliando o mundo. Quando você lê a carta de Colossenses, capítulo 2, irmãos, eu desafio você ainda hoje a ler essa carta. Lê só o capítulo 2, a partir do versículo 13, pode ler lá. É vibrante, quando o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, nele habita corporalmente a plenitude de tudo. Ele existia antes de tudo, nele tudo foi feito. Ele colocou diante dele, ele manda em principados e potestades. Ele é o princípio da criação, nele reside a plenitude, a vida é nele. Aí quando eu olho esse Criador, esse Senhor, o apóstolo Paulo diz assim: olha, Satanás não tem poder em nada, porque Cristo venceu a morte, Ele nos libertou do império das trevas, nos transformou e nos libertou e nos levou para o reino do seu amado. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, pela revelação do Espírito de Deus, ele está dizendo para mim e para você que Deus fez o melhor por mim e por você, que é nada nessa terra, nada que nós temos, nada que nós fazemos pode ser o melhor que Deus fez por nós. E Deus deu o melhor para mim e para você, que foi Jesus. E tudo isso pela graça. Eu já falei isso para vocês aqui, graça e misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando nós merecemos uma coisa ruim e Deus, por misericórdia, não deixa que isso aconteça. E graça? Graça é quando nós recebemos uma coisa que não merecemos e Deus dá para nós. É a graça de Deus, a salvação. A salvação de olhar para mim e para você e dizer que nós temos uma redenção, nós somos selados, nós somos preparados para quando aquele dia, quando Jesus vier, e Ele está vindo, Ele está às portas, Ele está chegando, mas quando Ele vir, nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos a marca do Espírito Santo em nós temos a presença de Deus em nossa vida, e é a garantia, o penhor, que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, ele é a garantia, é a certeza, não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, mas é porque pela fé nós cremos. Pecadores que somos, fomos regenerados. Pecadores que fomos perdoados. Pecadores que fomos redimidos. Pecadores que fomos justificados em Deus.
E essa justificação que o apóstolo Paulo fala, do qual fui constituído ministro, versículo 7, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que Deus tem preparado algo para nós, que os nossos olhos não viram ainda, que a nossa mente nem imagina o que Deus tem preparado para nós antes da fundação, antes de tudo. Vale a pena. Aí eu quero finalizar dizendo o que o apóstolo Paulo fala aqui. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Aqui é o ponto principal. Nós, pela fé, nós temos acesso em Deus. Nós temos ousadia de chegarmos ao trono da graça e sermos ouvidos em tempo oportuno, porquanto essa é a certeza que nós temos que ter. Por isso ele vai dizer que a gente não deve desfalecer nas nossas lutas, mas a gente precisa estar de pé. Precisa estar de pé. Ontem, eu falando com outra pessoa, e eu disse assim: o mundo aí fora não está quer ver crentes que gritam, crentes que pulam, crentes que fazem. Tem muita gente aí fazendo coisa errada. As pessoas aí fora, elas querem ver crentes que não precisa dizer que é crente, mas a maneira que ele pensa, a maneira que ele age, a maneira que ele se comporta, faz a diferença de tal maneira que as pessoas queiram ficar próximas, que as pessoas queiram se aproximar, porque vai ver a paz que excede todo entendimento, e essa paz só tem quem serve a Jesus. A paz que só tem quem serve a Jesus não quer dizer que tudo está bom, não quer dizer que tudo está às mil maravilhas, não. A paz que excede todo e qualquer entendimento é nós entendermos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É crer que em Cristo Jesus Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso porto seguro. Quando eu leio o Salmo 91, aí você começa a ler o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e se esconde à sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? É Deus. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. É você entender, é eu entender que quando o inimigo se levanta, quando as lutas vêm, você tem que estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Aí tem um salmo que diz assim: ainda que minha mãe me abandone, o Senhor jamais me desamparará. Deus é o nosso amparo, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro e a nossa fortaleza. Por isso, meus queridos, as pessoas lá fora, elas estão precisando realmente dessa fé, uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Eu estava conversando, esses dias eu tenho conversado com muita gente, aí essa outra eu conversei assim: aqui no N9, se acontece uma coisa, todo mundo sabe, está todo mundo sabendo já. Qualquer passo que você dá, as pessoas, elas observam a nossa vida, as pessoas sabem quem nós somos. Não pense eu e você que a gente, não, eu estava hoje numa chácara e eu estava observando lá, o dono da chácara está viajando, está lá a 900 quilômetros daqui.
A tecnologia é interessante, que lá na chácara são várias câmeras. Lá, se ele abrir o celular dele lá, e ele botar lá no aplicativo ou no lugar lá, automaticamente já liga e vê toda a chácara dele lá. Aí uma pessoa disse assim: e tu não tem medo não? Tu está lá? E eu disse: eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou lá passando lá e tudo. Mas lá está as câmeras lá, tudo filmando. Assim é as pessoas olhando para nós. Elas estão observando nossa vida dia e noite. Mais seja nosso testemunho na maneira de viver do que na nossa maneira de falar. Mais seja nossa vida com Deus, sem precisar nós dizermos, mas sim as pessoas vendo Jesus em nós, as pessoas vendo a luz do Espírito Santo brilhando em nós, as pessoas vendo o cheiro de Jesus na nossa vida, sentindo o bom perfume de Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus possa nos ajudar a entender que esse mistério que foi revelado, que a mensagem é: os gentios também são coparticipantes, são herdeiros da promessa feita através da pregação do Evangelho. Pai querido, que nós possamos, Senhor, estar firme, que nós possamos andar de glória em glória, que nós possamos, meu Deus, entender que a nossa porção é o Senhor, e que a gente possa viver isso a cada dia, Senhor. Obrigado, Deus, porque é o Senhor quem nos põe de pé, é o Senhor quem nos anima, é o Senhor quem nos fortalece. Obrigado, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos louvando ao Senhor com mais um cântico, e você tem a oportunidade de trazer seu dízimo e oferta à casa do Senhor, enquanto louvamos ao Senhor com um cântico.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo não, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nosso Deus, obrigado porque desde o tempo passado o Senhor é quem cuida da obra. A obra é tua, Senhor. Eu louvo ao Senhor e agradeço por cada pessoa que é fiel ao Senhor, através dos dízimos e ofertas. Eu agradeço, Senhor, pela tua fidelidade na vida de cada um destes. Que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos sem medida, Senhor. O que a tua palavra diz, cumpre, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje, quem era para estar aqui pregando e dirigindo o culto era o irmão Belarmino. Só que ontem aconteceu um acidente com o irmão dele, Paulo, que era o que estava aqui passando uns dias. E por esse motivo ele pediu para que eu pudesse estar ou arranjasse outra pessoa para estar aqui hoje. E eu disse a ele que estaríamos orando pelo irmão dele. O irmão dele fraturou algumas costelas na viagem que estava e teve um acidente. E a gente precisa estar orando pela vida dele. No caso, o irmão de Belarmino é Paulo, o nome dele. E eu queria que nesse momento a gente pudesse orar pela vida de Paulo, o irmão de Belarmino. Inclusive Belarmino com certeza ainda está lá, ele viajou, teve que ir lá no lugar onde o irmão está. Mário estava lá ontem, mas Mário tinha que voltar para resolver umas coisas e Belarmino teve que ir lá para substituir ele. E parece que ia mais as duas irmãs de Belarmino. E ele precisa que a gente esteja orando, pedindo ao Senhor que dê graça, dê força, né, para que ele possa estar junto com a família aí e junto com o irmão dele. Vamos orar. Nosso Deus e Pai,
Na tua presença, eu quero colocar diante do Senhor a vida de Paulo, o irmão de Belarmino, Senhor. Senhor, não sei até que ponto está a gravidade do acidente, mas o Senhor sabe, porque o Senhor tudo vê. E eu quero pedir, Senhor, tem misericórdia da vida dele e da vida também das pessoas que estavam com ele, Senhor. Se sofrer alguma coisa também, nós te pedimos misericórdia, Pai. Estende a tua mão sobre a vida de Paulo e tem misericórdia dele, Senhor. Oramos também pela vida dos seus filhos, que está vindo também de lá para estar junto com o Pai. Pedimos ao Pai também que o Senhor possa estar fortalecendo, dando graça, sabedoria a Belarmino, a Mário, a Galega e também a outra irmã de Belarmino também, Senhor, a Elba, a todos, Pai. Nós te pedimos, a Deus, que o Senhor seja com cada um, Pai, e em principal com a vida de Paulo, Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero nesse momento que a gente possa estar orando ainda também. Nós não podemos parar de orar pelo Brasil e pelo mundo diante dessa pandemia que nós estamos passando e crer que Deus, Ele tenha misericórdia e possa agir. Nós estamos agora a uma previsão dessa questão da vacina e, como sempre eu tenho falado, essa luta política, essa guerra, as pessoas às vezes têm deixado de pensar no principal, mas nós servimos a um Deus do impossível e podemos sim orar pedindo a Deus misericórdia. Para nós cristãos, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos orar pelas nossas autoridades, estender as mãos e orar por elas. Que nós não sejamos mais um a estar amaldiçoando, falando mal, mas que a gente ore e que a gente peça a Deus, que Deus possa agir. E diante dessa pandemia, onde milhares de pessoas têm morrido, pessoas próximas de nós, pessoas conhecidas, pessoas que nós ouvimos falar também, e são tantos, irmãos, e a gente precisa pedir a Deus misericórdia. A situação no Brasil tem sido difícil, como também em outros países. Aqui na nossa região petrolina, temos casos e são muitos aqui na cidade. E a gente teme pelos nossos familiares, pela nossa vida. E que a gente ore a Deus, e que a gente peça misericórdia a Deus. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, a Tua misericórdia sobre nossa vida. Pedir, Senhor, diante dessa pandemia a qual o mundo está vivenciando. Diante de tudo que estamos passando. Nós não temos, ó Deus, uma ideia direta do Senhor para podermos dizer que o Senhor quer assim ou que o Senhor fez assim. Mas a gente tem, Senhor, como clamar ao Senhor pedindo misericórdia. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Deus, tem misericórdia, Senhor, do mundo. Tem misericórdia, Senhor, do Brasil. Diante de tudo que nós estamos passando, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Deus, dessa situação, Pai. Nessa área corrupta, Deus, pessoas que agindo maldosamente, lutas, meu Deus, de interesses pessoais, e muitos deles nem estão pensando no povo. Faz cair por terra, Deus, toda ideologia, toda coisa, Senhor, que vem contra o Teu povo, contra a Tua igreja. Nós oramos, Senhor, por essa situação da pandemia, pedindo, Deus, traz a cura, Senhor, seja através de uma vacina, seja através de um medicamento, seja da maneira que for. O Senhor é soberano e o Senhor faz como quer. Mas eu te peço, Deus, guarda o Teu povo. Tem misericórdia, Deus, são muita gente, Senhor, indo. Muitas pessoas, ó Pai, que têm morrido, Senhor, por causa dessa situação e das complicações, ó Deus, que essa doença provoca. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós também temos orado e sempre vocês estão vendo que eu estou postando. Nós estamos numa campanha e já tem muito tempo já que estamos nessa campanha. Antes era nas terça-feira, hoje é nas quarta-feira, ali
na casa da irmã Lili, e nós temos orado por propósitos, e um dos propósitos que nós temos orado é pela igreja. Nós temos orado pedindo a Deus um avivamento, nós temos orado pedindo a Deus que haja comprometimento por parte de alguns, para que possa se envolver na obra do Senhor. Esse ano de 2021 é um ano de desafio para a igreja, é um ano de desafio para nós, e eu quero convidar você também para estar orando pela igreja, orando por aquelas pessoas que se afastaram e que Deus possa agir no coração delas, orar por aquelas pessoas novas que hão de chegar, e orar, meu Deus, por nós também, que estamos aqui e precisamos estar juntos, estar firmes, caminhando. Que Deus traga um avivamento para nossas vidas. Lá na campanha que nós estamos orando, nós temos propósito, e um deles é orar pela igreja. Nós temos orado por pedidos específicos e continuamos. E estamos sempre convidando pessoas para estar participando. E eu quero nesse momento convidar você a orar pela igreja. Orar na igreja como um todo e pedir ao Senhor misericórdia. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, também nessa noite para suplicar a Tua misericórdia pela igreja do Senhor. Oramos, ó Deus, pela Igreja Batista Esperança. Oramos, Deus, por tudo, Senhor, a qual o Senhor pode fazer aqui neste lugar. Deus, age, Senhor, age na nossa vida, derruba as barreiras, que haja, meu Deus, uma confissão, que haja um quebrantamento, que as pessoas, ó Pai, possam realmente tomar uma posição diante do Senhor e fazer a Tua obra, Pai, servir ao Senhor. Que as pessoas tenham o mesmo sentimento que houve em Davi, quando ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus, que as pessoas tenham, Deus, o desejo de vir à Tua casa, cultuar ao Senhor. Que as pessoas, ó Deus, tenham o prazer de estar aqui. Com isso, Deus, nós queremos orar por aquelas pessoas que estão fracas na fé, pessoas que têm se distanciado, que não têm tido mais o compromisso de estar em Tua casa. Pessoas, ó Deus, que antes fizeram tanto e hoje estão de fora. Pedimos, Pai, a Tua misericórdia. Pedimos, Pai, que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, aqueles que precisam reconciliar, aqueles que precisam pedir perdão, perdoar, aqueles que precisam, meu Deus, fazer algo novo na sua vida. Traz, ó Deus, um despertamento. Também, Senhor, levanta homens e mulheres, Pai, que queiram fazer a Tua obra, que queiram assumir cargos na igreja, que queiram, meu Deus, estar envolvido em algum tipo de ministério, não por nome, mas sim por ter prazer em estar fazendo a Tua obra, Pai. Eu quero orar, meu Deus, por aqueles que já estão tomando posição, que estão fazendo, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força. Jesus, a igreja é Tua, a obra é Tua, Pai. Nós oramos, Pai, e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar todos de pé nesse momento. Nós estamos encerrando o nosso culto hoje. Louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui. E quero mais uma vez deixar de incentivo o que eu estou sempre falando. Marque um compromisso, irmão, uma vez por semana, de você ir na casa de um irmão, sentar com ele, ler a Bíblia com ele e orar com ele. Questão de 30, 40 minutos você faz isso. Marca uma etapa assim, você fazer isso. Um livro da Bíblia você está lendo semanalmente, lendo aquele capítulo com ele. Eu lhe garanto que vai ser muito bom para você e para ele. Os dois vão ficar edificados. Vamos ter compromisso, irmão, de fazer isso. Vamos fazer isso, irmão. E vamos ter prazer em estar fazendo isso. Vamos orar encerrando o nosso culto. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui. Agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade, pelo zelo, pelo cuidado do Senhor que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Deus. Ainda, Senhor, eu quero
colocar diante do Senhor os nossos corações aqui. Se alguém, Senhor, tem algum pedido, algo que queria pedir ao Senhor, Deus, o Senhor sabe. Responde, Deus, segundo a tua misericórdia, Pai, e segundo o teu grande amor que o Senhor tem para conosco. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Oro também, Senhor, pela vida daqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Que o Senhor visite-os também, Pai. Nós oramos, Pai, que o amor de Deus Pai, que a presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a presença e consolação do Espírito Santo, seja hoje e sempre nas nossas vidas. Amém. Deus abençoe, está encerrado em nome de Jesus.